pilares de como ser um homem cristão nessa geração 2025. Eu quero trazer esse tema para vocês porque muitos criadores de conteúdo sempre tragam esses assuntos sobre o que é ser homem, como se comportar como homem, comportamentos masculinos, sobre até atração, algo do tipo. Mas o que eu sinto falta e que eu achei interessante trazer para vocês é esse assunto baseado especificamente na Bíblia, porque um homem de verdade, sem Deus no coração, ele não é simplesmente nada, ele é um navio sem rumo. Bom, é sobre esse assunto que eu quero trazer hoje com vocês. Vamos hoje contextualizar e aprofundar nesse assunto sobre esses 4 pilares de como ser um homem dentro da Bíblia. Você pode estar se perguntando, Mateus, o que seria um pilar de um homem cristão? Seria as nossas bases, como um homem deve agir, como um homem deve ser perante as palavras de Deus, a lei de Deus sobre a Bíblia, porque hoje vemos nessa geração muitos papéis se invertendo, muito homem achando que é homem, mas não sabe tomar as decisões que deve tomar de imediato, sabe liderar, não sabe ter responsabilidade principalmente e, acima de tudo, não tem ambição nem propósito, mas ainda assim se diz ser homem, né? Trazendo sobre esse assunto, eu gostei de estudar principalmente sobre ele para trazer esse resumo geral. Eu quero primeiramente já abrir com vocês aí, peço para vocês se puderem abrir suas Bíblias para poder, a minha tá aqui, ó. Pra gente começar da melhor forma, acho que não tem um versículo melhor que possa contextualizar esse assunto. Seria 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, que seria quando Davi está já para morrer, tá na sua cama, está passando, né, o seu reino, a sua coroa para o seu filho Salomão, que vai reinar depois, após a sua morte. E a frase que ele diz para Salomão em seu leito seria: estou aqui, estou para seguir o caminho de toda a terra. Que seria, né, estou aqui para seguir aquilo que acontece com todo mundo quando chega na sua idade, na sua velhice. Por isso, seja forte e seja homem. Eu achei interessante sobre trazer não só algo bíblico, mas também trazer algo científico para pessoas que talvez possam assistir esse vídeo e não tenham a mesma fé que eu tenho. Seria o primeiro tópico aqui, que eu tô olhando pro roteiro aqui para eu poder contextualizar com vocês, que seria impacto no desenvolvimento infantil. Isso aqui não tem nem o que dizer, né? Eu gosto sempre de citar os dois exemplos. Para um garoto que não tem um pai presente, não ter um exemplo de pai dentro de casa, ele nunca vai ser um bom homem lá fora. Ele nunca vai ter um panorama de o que ele tem que ser, como ele deve agir. Não dizendo que todos os garotos que não têm pai não vão conseguir se tornar homens, muito pelo contrário. Tenho muitos amigos que não tiveram pais e são exemplos de homens nessa geração, mas que o desafio é muito maior, porque você não tem base do que aprender e você tá sozinho no mundo, assim podemos dizer, né? E agora pro lado feminino, eu acho muito bacana. Eu não sei se existe alguma citação sobre isso, mas foi algo mesmo que eu tinha pensado. E quando uma menina, uma criança, uma bebezinha, desde pequena, ela não tem um exemplo masculino dentro de casa, ela não tem um bom norte para procurar o seu namorado, seu futuro namorado. Ou seja, ela não sabe buscar boas qualidades em um rapaz para ter um relacionamento, e pode influenciar também até a forma que ela consegue ser tratada. Ou seja, se ela não teve um pai que a ensinou como que uma mulher tem que ser tratada, ela não vai saber diferenciar de um bom homem para um homem ruim, porque ela não sabe o que é ser tratada de verdade, porque ela não teve um pai para isso. Voltando novamente, não estou generalizando, né? Claro que existem casos e casos, e acontecem de meninas mesmo sem pais serem grandes mulheres, mas, como eu disse, o desafio é ainda maior. Só para vocês acharem que eu estou mentindo, no caso, essa fonte veio de uma pesquisa na Cabreira, só o nome dos rapazes, né? Cabreira, NJ, Tamos Lemonda, Bradley RH e Hoffer, acho que é assim que se pronuncia, e LambME, que tem uma pesquisa em inglês do ano 2000, Fatherhood in 21st Century, Child Development. Não sei se eu falei muito bem inglês, mas eu acho que deu para entender. E um outro também, que seria nesse mesmo assunto, seria dificuldade na formação de identidade. Ou seja, foi a mesma coisa que eu disse. A pessoa não tem um exemplo, não tem um norte, e ela não consegue se desenvolver tão bem quanto uma pessoa que teve os pais presentes, que além de estar presente, estar presente não significa só estar lá. Significa você estar cuidando do seu filho, você dar seu exemplo, você cuidar da sua família principalmente, né? Porque é uma base e isso é um mandamento de Deus também. Agora, entrando nos nossos pilares, o primeiro pilar seria... Eu separei em 2 versículos cada um, então sobre liderança seria Josué 1:9.
Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Liderança. O que nós podemos dizer sobre liderança? Homens de verdade sempre tem que tender a ser líderes, porque a tendência natural masculina é ser líder, é você liderar. Você lidera a sua família, você lidera a sua casa, você lidera no seu trabalho, você lidera na sua igreja, onde você estiver. A tendência natural do homem é ser um grande líder, tanto que começamos lá em Adão. Adão começou como líder, era o líder entre aspas, né, do Jardim do Éden, guardava o Jardim do Éden, mas Deus o colocou como para cuidar de todas as coisas, ou seja, desde o princípio nós homens somos dentro do nosso DNA, dentro da nossa alma, dentro do nosso sangue, somos induzidos a serem líderes. E quando você deixa isso de lado, você corre dessa responsabilidade, você está cometendo um erro contra si mesmo. E principalmente você está dizendo que a criação de Deus é falha, porque você está correndo do que Deus propositou para você. E sobre servidão, que seria Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso aqui não tem nem como não citar isso, né? Porque nada melhor do que um bom líder seria um bom servo. Porque aquilo que todo líder tem que ser primeiramente um servo. Porque como é que a gente vai dar exemplo para nosso liderado de como fazer se a gente mesmo não pratica isso, não mostra para eles, não dá esse exemplo de servir? E isso entra tanto na servidão como responsabilidade, porque a nossa responsabilidade em servir o nosso lar, servir no nosso trabalho, servir na nossa igreja, servir onde a gente estiver, porque a servidão mostra a nossa essência, que a gente está aqui nesse mundo. Primeiramente a gente é tudo errado, né? A gente é um ser humano pecador, não tem jeito, mas como disse em Marcos, nem o Filho do Homem veio para ser servido. E quem dirá de nós? Ajuda ela. Tá precisando vai lá ajuda ela. Isso mostra que você é uma pessoa que cuida do ambiente, uma pessoa que é responsável, uma pessoa que mostra que tá ali pra tudo. Entra nessa base de que um homem precisa mostrar que ele tá no ambiente, ele está aqui. E as pessoas vão olhar pra você e falar assim, caramba, eu posso contar com essa pessoa. E isso entra logo também na parte que, mesmo que não seja intencional, na cabeça começa a trabalhar sobre isso. Então, tipo assim, de forma automática. Mesmo que a pessoa não esteja pensando nessa intenção, ela já age dessa forma. Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo eu acho muito interessante sobre como é que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar de todas as nossas atitudes, todas as decisões, todas as nossas vontades. Ou seja, você tá com um desejo de querer comprar um carro, tá com desejo até de você querer namorar uma certa pessoa, de querer começar alguma coisa. Busque Deus primeiramente. Busque sempre o que Deus tem para dizer para você, porque nós humanos sempre temos a tendência de ver as coisas sempre com um olhar bom, sempre com um olhar agora não tem nada pra dar errado, não tô vendo nenhuma brecha que pode dar algo de errado aqui. E a gente sabe que depender da nossa própria força a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque a gente próprio se engana com a gente mesmo, entendeu? Principalmente em decisões de urgência maiores, sempre consultem a Deus, sempre consultem. Principalmente também consultem aos seus responsáveis, a seus pais, porque eu sei que nem todo mundo pode ter, não vou dizer esse luxo, né, porque nem todo mundo pode ter um pai ou uma mãe para contar, mas sempre tenha pessoas ao seu lado que você pode contar de verdade. Nessa nossa geração é meio complicado depender de pessoas, porque cada vez está diminuindo mais, cada vez diminui mais o número de pessoas que você pode contar, que tem a mesma mentalidade de você para poder te auxiliar. E às vezes nós nos vemos, né, sem direção, sem direcionamento, mas mesmo sozinhos, mesmo sem ninguém para contar, tem um pai lá no céu que pode ajudar a gente e que sempre vai estar disposto a cuidar da gente e nos dar direção a todo custo. Agora entrando sobre o discernimento, seria Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Uma coisa que eu nunca me esqueci, e disseram pra mim já tem muito tempo, eu nem me recordo que me disse sobre essa questão, mas foi pedir sabedoria, porque Deus dá de graça. Pedir sabedoria, maturidade, discernimento. Sempre peça a Deus, porque Ele vai te dar, entendeu? Principalmente dizendo sobre como Salomão
Deus chegou para Salomão e falou assim: eu posso te dar o que você quiser, basta me pedir. Salomão falou: eu quero sabedoria para poder julgar. E Deus concedeu o pedido dele, além disso, deu milhares de riquezas para ele. A sabedoria, além de coisas terrenas, Deus já viu o quanto Salomão estava disposto a ser um bom rei, porque ele principalmente não confiou na sua própria sabedoria, mas pediu a Deus a sabedoria que vinha dele para ele conseguir julgar. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Isso aqui encaixa perfeitamente como eu tinha lido no começo do nosso vídeo sobre 1 Reis 2:2, sobre a nossa coragem. Desde criança, desde que começamos a entender como é esse mundo, nós temos medo de tomar atitudes, e um medo, principalmente, que eu vejo muito hoje em dia, são medo do que vão achar, medo do que as pessoas vão julgar, as pessoas vão nos julgar, medo do que elas vão achar sobre o que a gente está fazendo. E a gente tem que entender que a gente não tem que dar satisfação para ninguém que a gente faz. É claro que a gente não tem que ser grosso ou um idiota de tratar as pessoas ruins, mas a gente não tem que dar cabo de nada para quem não agrega na nossa vida. É claro que minha mãe, meu pai, minha irmã, alguns amigos bem próximos, claro que eu tenho prazer de saber a opinião deles, até de justificar algumas ações minhas, porque eles são minha família. Mas agora uma pessoa que tá falando que eu tô fazendo alguma coisa, nem conheço essa pessoa direito, eu vou me importar com aquilo? Eu vou ser fraco o suficiente de abaixar minha cabeça pra essa pessoa e deixar o que ela tá falando ser verdade na minha vida? Claro que não. Tem que mostrar firmeza, mostrar que a gente confia na nossa própria palavra. E isso, mostrar que a gente confia na nossa própria palavra, inconsequentemente, na nossa própria cabeça, a gente começa a ter mais confiança sobre nós mesmos. Porque quando a gente cumpre algo que a gente prometeu pra gente mesmo, o nosso corpo começa a entender que realmente a gente é confiável para nós, e a gente começa a transparecer isso para as outras pessoas. Agora, sobre força, seria Salmo 27:1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Ou seja, voltando na mesma parte da sabedoria, agora seria pedir força a Deus. É interessante, né? Até sobre questões de se você praticar algum esporte, você pedir força a Deus para conseguir chegar bater suas metas, conquistar aquilo que você quer, mas também a força da resiliência, a força de resistir, a força de resistir sobre alguma situação que você está passando, um trabalho, força para conseguir, força para continuar, força para seguir em frente. E se depender da gente, novamente digo, a gente nunca vai ter força para nada. A gente sempre vai chegar a algum limite, sempre vai estar cansado, mas se a gente pedir e confiar em Deus, Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa para sempre estar continuando em frente. Eu acho que esse aqui é um dos mais importantes sobre a questão de ser um homem, ser masculino, né? 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, quando você nega a responsabilidade de cuidar de um familiar, vamos colocar só nessa caixa do familiar. Olha como é que a Bíblia diz: você é pior do que um descrente. Ou seja, você é pior do que uma pessoa que não acredita em Deus. Foi uma frase até que eu vi um tempo atrás sobre um homem só se torna homem quando ele entende as suas responsabilidades. Ou seja, você agora pode ser um cara novo, 15 anos, 16, 17 anos, tá curtindo a vida, gosta de brincar, gosta de zoar. Pô, eu fiz muito isso também quando eu tinha essa idade, mas a gente vai amadurecendo, vai entendendo que as responsabilidades são as coisas mais importantes da nossa vida, principalmente se você ainda mora com seus pais. Eu ainda moro com meus pais, e uma coisa que eu aprendi foi ter responsabilidade com eles, ter que respeitar os meus pais, mas sim de poder ajudar em alguma coisa dentro da minha casa, poder ajudar de alguma forma. Hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar meus pais com um valor que eu recebo do meu trabalho, consigo ajudar na minha casa. E digo para vocês, não tem sensação melhor do que você olhar para sua família e ver que você é uma coluna de responsabilidade, que aquelas pessoas que estão lá podem contar com você a qualquer momento. Você é importante, você agrega naquilo. Quando você vê que você agrega em algo, você inconsequentemente você percebe que você tem valor próprio. Ou seja, não dizendo que você não tem se você não faz isso, mas o nosso cérebro entende dessa forma. Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa ali, então quer dizer que eu sou importante.
quer dizer que eu tenho um valor, entende? Tipo assim, são coisas que você já pode entender desde mais novo, ou pode aprender quando amadurecer. Eu fui aprender há pouco tempo sobre se ter essa sensação de responsabilidade, de ter o prazer de poder ajudar. Um tempo atrás eu consegui, graças a Deus, dar um presente para minha mãe. Eu nunca tinha conseguido dar um presente desse nível para minha mãe e não teve sensação melhor do que eu poder fazer o mínimo para uma pessoa que fez tudo para mim. Agora entrando sobre a parte de proteção, que é Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Eu acho isso muito forte, esse versículo, sobre nós homens temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, nós temos que estar dispostos a sacrificar tudo aquilo que nós temos para o bem da nossa esposa. E eu não digo a proteção sobre só a nossa esposa, mas sobre tudo em si, que quando nos tornamos um escudo, uma barreira, um muro para nossa família, a gente tem que estar disposto a levar todo tipo de pancada, todo tipo de porrada, todo tipo de dano, mas a gente tem que estar firme e forte para aguentar tudo aquilo pela quem a gente ama, porque esse é um princípio, amar a nossa família em primeiro lugar. Quando a gente tem essa responsabilidade de ser um escudo para nossa família, a gente começa a perceber a seriedade das coisas, porque você começa a ser uma pessoa mais séria, você começa a entender as coisas de uma forma mais séria. E um pilar bônus aqui que eu achei muito interessante sobre uma coisa que eu venho visto bastante sobre isso, seria... Inclusive, eu vi sobre isso no canal do Fialves, não sei se vocês acompanham. Um canal muito interessante sobre esses assuntos masculinos. Um homem sem propósito é como um navio sem rumo. Ou seja, ele está à deriva, está pelo mar lá, sem para onde ir, sem um objetivo. E um homem sem ambição, ele tem motivo, não tem motivação, trabalha, faz as coisas dele, mas pra quê? Ele não vê o futuro, ele não tem algo projetado, não tem uma conquista, ele não consegue traçar um caminho para ele seguir, para alcançar aquilo que ele quer. Seja o melhor em todas as suas áreas na sua vida, busque sempre ser o melhor em tudo que você faz, tudo que você pratica. A gente reforçar ainda mais sobre esses pilares, uma coisa que achei muito interessante foi: o homem foi feito para resolver problemas, ou seja, a gente tá aqui para solucionar questões, solucionar problemas, alguma ocasião que está acontecendo. A gente tem que ser o cara que, aconteceu isso aqui, eu vou chamar ele, que eu sei que ele vai resolver. Aconteceu esse problema aqui, vou chamar, porque eu sei que ele vai resolver o problema. Nunca deixe de ler a Bíblia, leia conheça alguma coisa, aprenda alguma coisa, sempre esteja se desenvolvendo sobre alguma coisa, pratique exercícios físicos, principalmente pratique exercícios físicos. Cara, quando você pratica algum esporte, principalmente algum esporte de força, você produz mais testosterona no seu corpo, isso te deixa mais masculino, te deixa mais homem, porque somos seres hormonais. Antes de fechar esse vídeo, eu quero só dar um resumo sobre esses pontos principais do vídeo. É que ser homem nessa geração tem sido algo complicado, tenho percebido. Você não vê mais valores sobre isso. Ser homem agora virou algo retrógrado, né? Algo que já se perdeu, algo que não é mais assim. Claro que não. O homem tem que ser... Precisamos de mais homens nesse mundo. E homens não têm tido a sua identidade de homem. Homens ainda têm sido crianças, homens têm sido moleques, mesmo com idade mais avançada, ainda são garotos, ainda não se desenvolveram como homem. E precisamos de homens dessa geração. Nosso vídeo aqui, rapaziada, sempre se lembrem que nunca estamos sozinhos nesse mundo. Temos Deus, principalmente, que vai sempre estar cuidando de nós. E principalmente temos nossos irmãos em Cristo, que sempre podemos contar um com o outro. Eu agradeço por esse vídeo, peço que vocês deem um like de vocês aí, compartilhem esse conteúdo aí. Deu um pouquinho de trabalho para montar, mas agradeço. Comentem aí a opinião de vocês, gostaria muito de estar podendo ler cada uma delas, para a gente poder debater, trazer algumas coisas que vocês acham interessantes. E é isso. Obrigado, valeu.